pela vida de Israel, que vai ministrar aos nossos corações nessa manhã de hoje. E gratidão a Deus pela vida de Israel. Esse do menino de Deus, menino de ouro, né? Tem se quase pronto aí, viu? É que o fogão deu um problema. Teologia da igreja. E queremos dar essa honra para Ele, ministrar os nossos corações nessa manhã. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando aos nossos corações. Mas agora deu certo. Seja bem-vinda, Josi. Seja bem-vindo, Dario. Chegaram agora, chegaram bem com as crianças. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do nosso querido irmão Israel. Pode continuar sentados. Querido Deus e eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor, nesta manhã de hoje, tão gloriosa que o Senhor nos preparou, aonde o Teu Filho, a vida, Senhor, do nosso querido irmão Israel estará ministrando aos nossos corações. Como ministro da Tua palavra, eu entrego, Senhor, a vida do Teu Filho nas Tuas mãos. Usa Ele nesta manhã para falar aos nossos corações. Derrama da Tua graça, Senhor, cada vez mais, de uma maneira, Senhor, muito especial. Pai, nós entregamos a vida do Israel nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, tudo bom? Sim. Domingo bonito, lugar bonito, né? Uma coisa tão importante que é o batismo dos nossos irmãos. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 6. Os irmãos vão se batizar, estão nervosos? Vão morrer, né? Amém. Aproveitando que hoje é batismo, então, preparei para nós uma palavra especial, um estudo especial, para nós entendermos o Evangelho de Cristo, o que Cristo fez por nós e a importância desse ato que vocês vão estar fazendo daqui a pouco. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos primórdios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Amém. Muito bem. Me lembro quando eu fui batizar, há uns 14 anos atrás, simples adolescente, 4 horas da manhã, indo para a igreja, para pegar lá o carro, para ir para o local do batismo. E o caminho todo eu ficava, meu Deus, eu vou me batizar hoje. E se eu pecar depois? E se eu pecar depois? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu, estou indo batizar. E eu sei que muitas vezes há um receio, há um medo, há perguntas. E Paulo, ele está escrevendo essa carta dos Colossenses para uma igreja recém-fundada. Uma igreja que conheceu a Jesus Cristo há muito pouco tempo. Uma igreja que, por exemplo, nunca tinha visto o próprio Paulo. Tinha sido fundada pelo irmão Epáfras, que havia ensinado, que havia cuidado daquela igreja, e foi até Paulo na prisão para falar daquela igreja. Paulo ficou feliz, Paulo ficou contente pela obra que o Espírito Santo estava fazendo ali. E ele escreve essa carta ensinando, discipulando, cuidando daquela igreja que mesmo distante ele tinha um carinho. E o que Paulo deixa claro é que eles agora fazem parte de um novo povo. Para você fazer parte de uma escola, de um novo trabalho, de um clube, você precisa de um registro, de uma matrícula, não é? Um registro na carteira.
Você precisa ter algo falando que você faz parte daquele ambiente. E o batismo é hoje o seu registro de que você faz parte da igreja, do corpo visível de Cristo. No entanto, ser membro de uma igreja não significa nada se você não for parte do povo invisível de Cristo, do corpo de Cristo. Você pode ir para a igreja e nunca ser crente. Você pode ir todos os dias da sua vida para uma igreja e você nunca ter recebido a Jesus. E é assim que Paulo começa. Paulo fala, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, então qual é o primeiro passo? Receber Cristo. Então ele já parte desse princípio. Vocês receberam Cristo Jesus. E eu sei que muitas vezes você se pergunta, como que eu vou receber Cristo Jesus? O que eu preciso fazer para receber Cristo Jesus? E você fala, olha, eu vivo uma vida correta. Eu faço boas obras. Eu faço tudo o que é certo. Eu não peco. Eu fujo do pecado. O que eu preciso fazer para receber Cristo Jesus? Eu sou uma pessoa de bem. E nós escutamos tanto isso. Ah, não, mas fulano é uma pessoa de bem. Uma pessoa correta. Ele não cria em Jesus, mas ele era uma pessoa correta. Em Romanos capítulo 3, Paulo fala o seguinte. Capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não provém de mim, não provém de você, não provém de ninguém. Provém de Deus. Independente da lei, ou seja, independente das regras. Independente do que falam para você fazer. Independente do que falam para você não fazer. É a justiça que provém de Deus. Da qual testemunham a lei e os profetas. Que justiça é essa? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram. Todos pecaram. Não temos santos entre nós. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Está todo mundo no mesmo balaio. Está todo mundo no mesmo patamar. Estão todos destituídos da glória de Deus. E o que acontece? Sendo então justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Qual é o preço? O que você precisa fazer? Nada. É gratuitamente. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer. Você recebe Cristo pela fé. É quando você abre mão de controlar as coisas. É quando você abre mão de se auto-salvar. Ah, não, eu vou viver uma vida perfeita. Eu vou fazer o que deve. Ah, eu vou fazer o certo. E você nunca consegue. Você falha, falha e falha. Noé era homem de Deus. Construiu a arca. O que acontece quando ele desce da arca? Planta uma vinha, se embebeda e fica pelado no meio da família. Moisés era homem de Deus. O que é que Moisés faz? Ele falava com Deus, ele via a face de Deus, ele tinha comunhão com Deus. Deus fala com a rocha. Ele vai lá e bate na rocha. Abaixa não. Davi era homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. O que é que ele faz? Em vez dele cumprir as suas obrigações, ele está no seu palácio olhando a casa dos outros. Já imaginou se fosse pelo que você faz? Se fosse pela vida perfeita que você fosse levar? Onde você iria? Onde você caminharia? Ou você acha que você é bom o suficiente para ir para o céu por conta própria?
não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. Porque veio alguém e ele fez por você. Ele fez por você. Ele trilhou o caminho por você. Ele morreu no seu lugar. Ele venceu a morte por você. E o que ele está fazendo? Ele está oferecendo gratuitamente essa salvação. E tudo que você precisa fazer é fé. Nós estamos vivendo uma sociedade, um mundo, onde a palavra fé foi banalizada. Por quê? Porque as pessoas começam a imaginar que fé é como se fosse um poderzinho. É tipo gasolina, sabe? Eu gosto de brincar com que falam que fé é tipo gasolina. Se você tem muita fé, ou seja, se você tem muita gasolina, você vai fazer X. Se você tem pouca fé, você vai fazer Y. Fé é o nível de confiança que você coloca em Deus. É quando você fala, Senhor, eu não tenho condições de seguir, ajuda-me. É quando você abre mão do teu controle e coloca a tua confiança em Deus. Fé é quando você fala, Senhor, eu sou um safado, um salafrário, eu não sei o que fazer, me ajuda. Isso é fé. Você está colocando o controle em Deus. Você está abrindo mão. Fé é rendição. Fé é se render perante Deus, para que Deus possa te salvar. E isso está gratuito para você. Aleluia. Isso é seu. E para fazer parte do corpo dele, para fazer parte do corpo de Cristo, para você ser salvo, você só precisa pôr a sua fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não é por meio das obras, não é pelo meio do que você faz, não é a promessa que você fez para alguém, não é o rito que você precisa pagar, não é andar de joelhos aonde, não é fazer tal coisa, não é peregrinação. Você é salvo por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Você viu? Nossa, eu vivi uma vida tão perfeita. Eu fiz tudo tão certo que eu fui para o céu. Não vai. Você pode viver a vida mais perfeita que for. Se você não colocou a sua confiança em Deus, você não vai para o céu. Você não será salvo. Porque a salvação é por meio da fé. A salvação é dom de Deus. E essa fé, que quando você coloca a confiança em Deus, em Colossenses então, voltando lá em Colossenses capítulo 2, vamos esquecer o texto que nós lemos. No versículo 7, Paulo vai falar que então vocês ficam enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando. Porque a pessoa baixa, grava a costa dela, a cabeça. Quando você coloca a sua confiança em Cristo, é como se você fosse um jardim. Uma árvore. Você está semeado. Está clareando já? Você está semeado em Cristo, enraizado nele. Tá morena aí. Tá. E você vai começar a se crescer, transbordar, ser cheio. Ele vai ser o seu cultivador. Ele é a videira verdadeira. E ele vai fazer você crescer, enraizado nele. Por quê? Porque a base de viver se torna Cristo. O pecado se torna repugnante. Por quê? Porque agora você está enraizado em Cristo. O que você fazia antes não faz mais sentido. Por quê? Porque você está vivendo uma nova vida, enraizado em Cristo. Aleluia. Ele te deu um presente e agora você quer retribuir. E você retribui com fidelidade. Ele te salvou, ele te resgatou. E agora você começa a viver a vida em Cristo. Só que aí tem mais uma coisa quando você começa a viver a vida em Cristo. Paulo fala no versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tenha cuidado para que ninguém os escravize. Quando você recebe Cristo pela fé, quando você é enraizado em Cristo, a sua base é Cristo, você se torna livre. Livre. Liberdade. Não é mais pelo que você faz, não é mais pelo que você deixa de fazer, é pelo que Cristo fez. Você fica livre do legalismo. Você fica livre das tiranias.
Você fica livre do pecado. Você fica livre da morte. Há muitas vezes, quando eu estou dando aula, até proibi os meus alunos de fazer essa pergunta, que é a pergunta do pode ou não pode. Ah, eu posso, se eu for para a praia, eu posso usar bermuda? Eu posso fazer tal coisa? Eu posso fazer tal coisa? É não entender que você é livre. É livre. Ah, isso significa que eu posso fazer qualquer coisa? Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é libertinagem. A igreja de Corinto confundiu liberdade com libertinagem. Então eles iam tomar a ceia e ficavam bêbados no meio da igreja. Tinha enteado tendo um caso com a madrasta. Liberdade não é libertinagem. Liberdade é saber que você não precisa fazer determinadas coisas. Liberdade é poder olhar para o pecado e dizer não, porque antes ele te escravizava e agora você é livre e é capaz de dizer não para ele. Liberdade é saber que a salvação não depende de ti, mas do que Cristo fez, então não é pelas tuas obras. Liberdade é ter a confiança de acordar e ter a certeza da salvação, porque tu puseste a tua confiança em Cristo Jesus e não depende do que você faz. Aleluia. Liberdade não é libertinagem. Em Gálatas capítulo 4, Paulo vai descrever os frutos do Espírito. E ele passa a carta inteira descrevendo sobre a graça e as obras. E ele passa a carta aos Gálatas inteira, descrevendo, brigando com uma igreja problemática, uma igreja que não tinha entendido, uma igreja que estava complicada. E ele até se exalta, chama eles de tolos em alguns momentos. E aí ele começa a concluir o seu raciocínio no capítulo 4. E ele faz uma distinção entre as obras do Espírito e as obras da carne. Ele fala, quando você deixa o Espírito Santo agir na tua vida, quando você coloca a tua confiança em Cristo Jesus, quando você confia na graça do Senhor, os teus frutos do Espírito são esses. E ele lista os dons. Mas você quer fazer pelo que você faz? Você acha que a salvação é conseguida por você? Você acha que é a tua carne que vai fazer as coisas? É o teu comportamento, é a tua vida que vai mudar as coisas? Então olha só, quando você foca na carne, quais são os frutos da carne? Ele descreve os frutos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há regras. Por quê? Porque vocês são livres. Aleluia. E por quê? Porque a fidelidade de Cristo nos sustenta. Versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A fidelidade de Cristo nos sustenta. Quando você coloca a sua confiança nele, ele reside nele, toda a plenitude da divindade. Ele é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E quando você coloca a confiança nele, saiba de uma coisa, ele é fiel. Ele é fiel. E é a fidelidade dele que vai te nutrir, que vai te sustentar, para você ter um relacionamento com ele, para que você possa crescer com ele, para que você possa aprender com ele, para que você possa vencer as obras da carne. Aleluia. E isso é dom de Deus. Isso é graça. Isso é presente. Dom é presente. E aí vocês vão estar recebendo toda a plenitude. O que ele está fazendo? Ele vai estar pegando você, transformando numa nova criatura. E aí, né, tem uma frase que as pessoas gostam de falar, que é: errar é humano. Não.
Humano era o que Deus havia criado, Adão e Eva, antes do pecado. Aquilo era a humanidade que Deus havia planejado. Todo o pecado é tornar o ser cada vez menos humano. Quantas vezes você vai trabalhar, principalmente segunda-feira de manhã, você passa pela rua, na frente dos bares, e tem aquelas pessoas que passaram a noite inteira enchendo a cara, e agora estão dormindo no meio da sarjeta. Estão caídos no chão, escravizados pelo álcool, pelo pecado. Onde está a humanidade ali? Onde está o que torna humano? Você vê pessoas escravizadas a vícios, a pecados. E o pecado vai denigrindo a pessoa, vai tirando a humanidade dela, vai transformando ela cada vez mais em um trapo. Um abismo vai chamando outro abismo e vai tornando aquela pessoa cada vez pior. E você não reconhece aquela pessoa como um ser humano. Basta fazer uma visita na Cracolândia, ver as pessoas moradoras de rua, o que o pecado vai fazendo com a pessoa, o que os vícios vão fazendo com a pessoa, como o ser humano vai se transformando. Mas em Cristo, porque nele reside toda a plenitude da divindade, ele começa a criar comunhão com você, e ele começa a desenvolver toda a plenitude do que você é. Meus irmãos, vocês estamos aqui na igreja, nós somos uma comunidade, mas todos vocês, Cristo vai trabalhando. Todos vocês têm dons do Espírito Santo. Muitos de vocês estão enterrando os dons, estão escondendo os dons, estão sem praticar os dons, mas saiba de uma coisa, vocês estão cheios do Espírito Santo toda vez que vocês colocam a confiança em Cristo. E Ele quer fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Ele quer usar os dons de vocês, mas muitas vezes vocês estão quietos, vocês estão cabisbaixos, vocês não estão criando um relacionamento com Deus para que o dom de Deus se exalte na sua vida. E muitas vezes não é o dom que você quer. Todos nós temos dons. 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo vai descrever que todos têm dons. Todos têm dons. Mas às vezes não é o dom que você quer. Eu queria o dom de cura, queria o dom de louvor. Mas todos vocês têm algum dom que Deus te deu. E este dom vai ficar pleno na sua vida no momento que você começar a cultivar o seu relacionamento com Deus. Porque nele reside a plenitude de todas as coisas. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Não há ninguém além dele. E é essa pessoa, esse Deus que está prometendo ser fiel a você. Quando nós falamos da fidelidade de Deus, nós sempre pensamos no lado materialista. Então Deus vai ser fiel, então Ele vai me tornar bilionário. Eu vou dominar tudo. Eu vou ser extremamente poderoso. Sabe o que Cristo prometeu? Livro de João, capítulo 15. Finalzinho do capítulo 15. Ele está ali, prestes a ser traído, na sua última ceia. E ele começa a falar com seus discípulos coisas muito importantes. Que eles precisam estar atentos agora que ele vai falecer, que ele vai morrer. E ele termina falando o seguinte: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu, olha, no mundo vai ser bem bom, no mundo vai ser perfeito. Não, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem estava no domingo de Páscoa, né, já sabe como foi a vitória de Cristo lá na igreja, que nós ministramos sobre esse assunto. Né? Quem estava lá já entendeu o que é essa vitória de Cristo lá na cruz. Isto tudo significa que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja invisível, que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E que igreja é essa? Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos e Deus começou a mostrar para ele todas as profecias de Apocalipse, tudo o que ia acontecer no futuro, ele mostra em determinado momento um rolo que estava selado com 7 selos. E ninguém podia abrir os 7 selos. E João começa a desesperar, e ele começa a chorar, e ele começa a ficar desesperado, porque ninguém pode abrir. E aí um dos anjos, um dos anciões fala: não temos. Ali está o leão da tribo de Judá, que venceu e é capaz de abrir os selos. João está assim,
Quando ele fala isso, ele se vira para o trono. Por quê? O que ele está esperando ver? O leão da tribo de Judá, que venceu. Quando ele se vira, o que ele vê? Ele vê o cordeiro que foi morto. A vitória de Cristo na cruz. O sangue derramado que comprou a mim, comprou a você. E nos está nos ofertando gratuitamente a salvação. Amém? E então nós não somos marcados pelo que nós fazemos. Não são pelas nossas marcas. O judeu, quando ele nasce, ao 8º dia, ele é circuncidado. Circuncidado. Ele cria uma marca no seu corpo para falar que ele é parte do povo de Deus. Mas Paulo fala o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne. Não é a sua marca, mas as marcas de Cristo. Um povo de Deus comprado pelo Messias com seu corpo e o seu sangue. Não é mais a circuncisão na carne, mas a circuncisão em Cristo, as marcas de Cristo. Paulo termina Gálatas falando: ninguém me incomode, pois carrego em mim as marcas de Cristo. Aleluia. Não são as minhas marcas. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. E finalmente os irmãos vão ser hoje batizados. Foram lá se trocar. Essa parte era especialmente para eles, mas depois eu passo para eles. Amém? E o que é o sacramento do batismo? Quando você está em Cristo, quando você entrega a sua vida para Cristo, coloca a sua confiança para Cristo, quando você entende tudo isso daqui que nós conversamos agora, e você está disposto a viver essa fé, a viver isto, então você tem que passar pelo batismo. O batismo tem 2 propósitos principais. O primeiro, Paulo fala aqui, no versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Como assim? Quando Cristo estava na sua última semana, ele começou a preparar uma coisa, que era o reino de Deus. O reino de Deus estava vindo, e o reino de Deus havia chegado. E ele começa a preparar os seus discípulos para este reino. E para poder mostrar como seria este novo reino, o que ele faz? Ele os chama para uma refeição. É o que nós chamamos de última ceia, mas que na verdade é a primeira ceia. Ele pega o pão e fala: este é o meu corpo. Ele pega o vinho e fala: este é o meu sangue. E o que ele estava falando? O novo reino que Deus está trazendo é um reino compartilhado com vocês. Antes vocês precisavam ir até o templo para ter comunhão com Deus, agora não precisa mais. Porque o reino está sendo compartilhado com você. O reino chegou. Ele fala para a mulher samaritana: nem aqui, nem em Jerusalém é o lugar que vocês vão adorar. Porque em verdade vos digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. É um reino compartilhado. Ele está compartilhando com vocês. E ele compartilha com o pão e o vinho, compartilhando o seu corpo e o seu sangue, sua presença. E para poder fazer parte disso, você precisa compartilhar da sua morte e da sua ressurreição. E esse é o batismo. Você é submerso na água e você morre para o mundo. E ali você compartilha da morte de Cristo. E quando você é erguido, você está compartilhando da ressurreição. E agora é uma nova criatura, pois todas as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Morte e ressurreição. Ao se batizar, você está compartilhando com o nosso Senhor a morte e a ressurreição dele. Assim como na ceia você compartilha o seu corpo e o seu sangue. E finalmente, o papel do batismo é testemunhar a fé em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, o apóstolo fala que há 3 na terra que testemunham o Evangelho: o Espírito Santo, a água e o sangue. O Espírito Santo,
está ministrando nos nossos corações. O Espírito Santo que está capacitando as pessoas. O Espírito Santo que está enviando missionários. O Espírito Santo que está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. A água, ou seja, o batismo. Você está testemunhando a sua fé. Eu realmente entreguei a minha vida a Cristo. Eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor. E agora eu estou testemunhando para que o mundo inteiro saiba que eu estou entregando a minha vida a Ele. Então você passa pelo batismo, um batismo público, para que as pessoas possam testemunhar que você está morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. E o sangue de Cristo que foi derramado nessa terra e que nos compra do pecado, da justiça, do juízo e nos liberta. Paulo faz uma correlação entre esses temas. O que Paulo está falando é, neste momento você não faz mais parte do seu corpo. Não importa de onde você veio, não importa o seu estado, não importa o local que você nasceu, a sua cor, a sua etnia. Você não é mais parte do que você é. Não há nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, escravo ou livre, mas todos são um só em Cristo Jesus. Todos são um só em Cristo Jesus. Um só povo. Um só povo. E nós estamos falando de um homem que amava o seu povo. Paulo perseguia os cristãos porque ele amava o seu povo. Ele achava que os cristãos estavam destruindo Israel. Ele amava o seu povo. E eles estavam destruindo Israel por um homem que foi morto, que foi crucificado. Mas aí ele vai até Damasco. E no caminho para Damasco, aquele homem zeloso pela lei, ele encontra o ressuscitado. E ele morre para o mundo. E agora o povo dele é todos aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, essa última parte era especialmente para os irmãos que iam se batizar, mas aí eles foram se trocar. Mas depois eu converso com eles. Amém, pastor?